Fizemos uma leitura de um texto que eu acredito bem conhecido de todos nós e que para mim tem um significado muito especial que quero compartilhar com vocês. Eu nasci no interior do Paraná. Em 1970, nos casamos, eu e minha esposa, que está aqui no coro. E na nossa lua de mel, como todo caipira do interior, veio passar a lua de mel em São Paulo. Hoje eu descubro que tem outros lugares bem melhores. Mas uma coisa que me atraía para conhecer em São Paulo é que havia uma rua, e ainda existe, que tinha um fluxo de pessoas andando muito grande. E 100.000 pessoas passavam por aquela rua todo dia. Hoje é menos, muito menos. Passa pelos metrôs embaixo e não estão mais ali. Rua direita. E eu peguei a minha esposa e falei, vamos lá conhecer essa rua que passa 100.000 pessoas todo dia. Porque a minha cidade tinha mais ou menos a metade disso. E eu fiquei imaginando a minha cidade 2 vezes todo dia passando numa rua. Que fantástico. Vamos lá. E quando estávamos andando por ali, olhando e as lojas e aquele monte de gente andando, me chamou a atenção um moço. Estava sentado, encostado numa vitrine, no chão, com os joelhos puxados e abraçado e cabeça baixa. E eu percebi que havia problema. Disse a minha esposa, fica aí do lado um pouquinho que eu vou ver o que é que está acontecendo. Perguntei para aquele moço, ele levantou trêmulo o rosto e disse, eu estou com muita fome. Então, entrei numa padaria, uma lanchonete do outro lado da rua e mandei fazer um sanduíche grande, uma bengala. E colocaram dentro daquele sanduíche presunto, queijo, embrulhou, pôs o durex, paguei, voltei do outro lado da rua e falei para aquele moço, aqui está um lanche para você. Até aí, não tem nada de especial. Mas o que me chamou a atenção e eu nunca esqueci, foi que aquele moço, com a fome que ele estava, ele comeu o sanduíche com papel e durex junto. 100.000 pessoas passam todo dia, mas não enxergam. Pedro e João foram ao templo para oração. Quero destacar 3 pedaços pequenininhos do texto lido. Olha para nós. Ao encontrar os pedintes, as pessoas que sempre cruzamos pelo caminho nessa cidade, nem sempre queremos olhar para eles. Muito menos chamar a atenção deles. Quando Pedro disse, olha para nós, ele chamou a atenção do homem para si e a atitude dele provocou um comprometimento com o homem. O pedinte olhou, esperando receber alguma coisa. Não podia ser diferente. Ao chamar a atenção para si, Pedro sabia que o homem olharia esperando a esmola. O olhar e falar com aquele homem paralítico, Pedro teria no mínimo que fazer alguma coisa. Quando olhamos e falamos com os que sofrem, eles esperam receber alguma coisa. Pedro e João foram ao templo para oração. Fora do templo estava o homem coxo. Fora do templo, desde o nascimento, 40 anos de idade,
no capítulo seguinte fala isso. Nunca havia andado, sempre carregado e levado pelos outros. Fica aqui, peça esmola aqui. E lá estava aquele homem do lado de fora do templo pedindo esmolas. É o grito, é o choro, é a súplica por socorro, é a aflição dos que sofrem. Fora estão os abandonados, sofridos, com problemas, tristes, dor, morte. Casamentos arrebentados, jovens dependentes químicos, alcoólatras, prostituição. Este é o lado de fora dos templos. E é a missão da igreja. Olha para nós, e em seguida ele disse: não tenho prata ou ouro. Pedro, a princípio, deixou o homem coxo bem confuso. Ao dizer, olha para nós, com certeza alguma coisa ele daria, mas em seguida ele diz, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para te ajudar. Era isso que o pedinte esperava, sempre esperou esse tipo de coisa, porque o lado de dentro nem sempre tinha mais do que isso para oferecer. No entanto, fica muito claro que não podemos dar o que não temos. Ele disse, eu não tenho prata e nem ouro. Alguns, de fato, não têm nada para dar. Outros não dão porque não querem dar. As pessoas pensam que o dinheiro resolve todos os problemas. Muitas vezes a gente pensa assim da igreja. Se a nossa igreja tivesse muito dinheiro, ela poderia fazer uma grande obra lá fora. Porque imaginamos que o dinheiro é que resolve as coisas. Na multiplicação dos pães, os discípulos saíram procurando solução para 5.000 pessoas que estavam com fome. E alguns disseram, olha, se a gente for comprar pão essa hora, bom, mas não tem lugar para comprar pão para 5.000 pessoas. Não, mas também não temos dinheiro para comprar pão para 5.000 pessoas. E finalmente acham um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas os discípulos disseram, o que é isso? Isso não é nada, isso não resolve. O que é que nós temos para dar? O que tenho, eu te dou. Só podemos dar o que temos. Nunca damos o que não temos. O que você tem para dar? O que a igreja de Jesus tem para dar? Pedro tinha algo muito melhor do que o dinheiro. Era a cura que fazia este homem sofrer. Era a cura de um mal, de um problema que ele nunca conseguiria resolver. Terceira palavra é o que tenho, te dou. É Jesus o Salvador. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Pedro pegou pela mão do homem e o ajudou a se levantar. Pedro, com a autoridade de Deus, declara a cura daquele homem paralítico. Mas Pedro também estende a mão e o ajuda a levantar. Mãos estendidas é solidariedade e amor aos que sofrem. Então o paralítico deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. É maravilhoso o poder de Deus. A cura foi total, completa, verdadeira. Ele entrou no pátio do templo e agradeceu a Deus. Agora, ele já não era mais dos que estavam fora do templo. Ele não precisava mais pedir esmolas. Deus o curou, seus pés, suas pernas e o seu coração. E ele estava do lado de dentro.
dentro do templo. Só podemos dar o que temos. Na igreja, no templo, aprendemos de Jesus, do perdão, do amor, a salvação. Na igreja somos chamados a servir e trabalhar para que os outros de fora entrem também no templo. É preciso ter coragem, fé, para dizer, olha para nós, estender as mãos, como também no ministério de Jesus ele fez tantas vezes. No próximo ano, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo completará 1,5 séculos de história realizada. Nossa cidade, São Paulo, nunca seria a mesma se não tivesse essa igreja, se não tivesse homens e mulheres cheios de coragem, fé e dedicação para chamar os de fora para dentro. Oficiais da primeira igreja, presbíteros, diáconos, diaconisas, seus membros, todos, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, Deus os abençoe, encha da sua graça e de poder. Não parem de ensinar, de amar, de estender a mão e de buscar aqueles que estão fora e que sofrem e que precisam de Jesus. Termino contando uma pequena experiência. 2000, 2001 e 2002 estive trabalhando aqui nessa igreja como administrador, auxiliando um pouco lá no Valo Velho. Mas um belo dia, saindo do prédio do lado, para a hora do almoço, perto da vitrine do prédio, tinha 5 crianças, 3 meninos e 2 meninas. Acho que a idade deles não passava disso, entre 5 e 10 anos de idade. Todos eles estavam com um saquinho plástico de cola cheirando. Estavam bem tontinhos. Eu saí e comecei a falar com eles. A princípio eles não entendiam nada, até porque a cabeça deles estava com torpe da droga. Mas daí tiraram os saquinhos e dentro de uns 5 minutos estavam já entendendo tudo. E aí eu falei, vamos entrar um pouquinho. E eles estavam sujos mesmo, de morar na rua. Eu falei, vamos no banheiro lá atrás. E um menino mais velho ficou arredio e saiu de lado e ficou com medo. Não, o senhor vai chamar a polícia, o senhor vai levar a gente para algum lugar. Eu falei, não. Então daí ele não quis entrar. As 2 meninas vieram para o banheiro das femininos, 2 meninos lá no outro. E eu fiquei esperando. Passa-se 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Os meninos voltaram logo, mas as meninas não voltavam mais. Eu pedi para alguém ir olhar o que estava acontecendo. E novamente, me chamou a atenção, eu nunca esqueci. Elas tinham lavado o rostinho e estavam se olhando no espelho. Quantos estão assim lá fora? Esperando que alguém traga para dentro. Conheça Jesus. Que Deus abençoe. Amém.